Meus irmãos, esses são os maiores testemunhos da missionária Kellen Gaspar. Se prepare porque essa sequência está de arrepiar. Assista comigo até o final. Eu estava dando uma aula uma vez na nossa creche e perguntei para uma das crianças qual sua fruta preferida. Ele disse: minha fruta preferida é maçã, mas eu nunca comi. E eu disse: então nós vamos fazer uma oração. E a turma se levantou e nós oramos assim: Senhor Jesus. E as crianças repetiram: Senhor Jesus, Tu que és dono de todas as maçãs do mundo. E as crianças disseram: Tu que és dono de todas as maçãs do mundo, nos dê algumas. Amém. E alguns dias depois, eu fui convidada para pregar na cidade de Castanhal, lá mesmo no Pará. E eu não cobro para pregar, irmãos, porque eu acredito que quem faz a obra de Deus por dinheiro pode ceder a uma oferta do diabo, se essa oferta for melhor. Eu prefiro confiar no meu Senhor e até hoje não tenho sido decepcionada. Quando eu cheguei nessa igreja, o pastor disse: irmã Kellen, eu queria tanto lhe dar uma oferta, mas a nossa igreja é pequena. Eu queria tanto lhe ajudar de alguma maneira, mas nós não temos condições. De repente ele disse: espere, eu me lembrei de uma coisa. Essa semana, uma carreta carregada com maçãs argentinas quebrou aqui na frente da igreja. E nós compramos algumas caixas de maçãs por um preço muito bom. A irmã recebe essas maçãs como oferta. Eu disse: recebo, pastor. E nós levamos as maçãs para Maracanã e todas as crianças comeram maçã e ainda levaram para casa. Agora eu pergunto para os senhores e senhoras: que Deus é esse que quebra uma carreta para satisfazer o coração de uma criança? Esse Deus é o Deus das missões. Ele vive, é poderoso, é soberano, é cuidador, é provedor. Talvez muitos aqui já conheçam. O quarteto, acredito que já ouviu. É a maior oferta que eu já recebi na minha vida. Não foi o barco Coração de Jesus. A maior oferta que eu já recebi na minha vida foi de uma criança na periferia de Belém, ali na cidade de Coraci. Eu procurei o pastor e disse: pastor, eu estou indo para uma viagem longa de barco, eu preciso de ajuda. E ele disse assim: vá nas EBFs e peça ajuda às crianças. E eu fui nas EBFs. E nessa congregação, era uma congregação de madeira, em cima de uma vala, céu aberto. Tinha que andar por uma ponte longa para chegar lá. Era uma área extremamente pobre. E eu cheguei com as crianças lá na quarta-feira, falei para elas da obra missionária e disse assim: olha, no sábado eu venho buscar a contribuição de vocês. Pode ser meio quilo de sal, um pedaço de sabão, pode ser uma lata de sardinha, qualquer coisa que sua mãe puder ajudar. Aí no sábado eu passei arrecadando em todas as congregações até chegar nessa. Quando eu cheguei, tinha um menino na porta, pé no chão, calção no meio da canela. E esse menino botou a mão no bolso e disse assim: missionária, eu tenho aqui a minha oferta. Eu voltei, estendi a mão para ele, me abaixei porque ele era pequenininho. E ele disse assim para mim: a senhora sabia que minha mãe foi-se embora, que meu pai foi-se embora e deixou eu, minha mãe e meus irmãos sozinhos? Eu disse: não, meu bem, eu não sabia. Ele disse: a senhora sabia que a mamãe é empregada numa casa e ela sai bem cedo para trabalhar? E quando ela sai, ela deixa 10 centavos na minha rede, 10 centavos na rede do meu irmão, 10 centavos na rede da minha irmã. A senhora sai para quê? Eu disse: não, meu bem, porque cada um de nós compra um ovo e come com farinha naquele dia. Ela não deixa o ovo porque um come o ovo do outro, então ela deixa o dinheiro. A gente compra na hora que tiver com mais fome. Aí chega, faz o fogo, coloca na panela, cozinha e come com farinha. Ele tirou a mão do bolso. Ele disse que quando ela chega à noite da casa dos patrões, ela traz dentro de um saco que sobrou da comida do prato deles e aí a gente come. Aí ele fez assim. E eu coloquei a minha mão embaixo da mão dele.
E ele colocou na minha mão a maior oferta que eu já recebi. Ele colocou na minha mão 30 centavos. E eu disse: que dinheiro é esse? Ele disse: eu não comi meu ovo quarta-feira, eu não comi meu ovo quinta-feira, eu não comi meu ovo ontem. Eu disse: o que foi que você comeu, meu filho? Ele disse: eu comi só farinha, mas os meus irmãos comeram ovo e farinha. Eu perguntei para ele: por que você fez isso? E ele me deu uma resposta que rasgou a minha alma, dilacerou o meu coração. Ele disse assim: porque eu já conheço Jesus, e eu quero ajudar quem não conhece Jesus ainda. Eu já conheço Jesus. Nenhum sacrifício é grande demais para mim. Eu já conheço Jesus. Então eu vou fazer um pouco além do que eu tenho feito. Eu já conheço Jesus. Então os interesses de Jesus são os meus interesses. Eu já conheço Jesus. Então a minha vida será vivida para a glória de Deus e para prejuízo do inferno. Eu já conheço Jesus. Então o mundo não pode me seduzir com seus banquetes e manjares, porque meu pensamento está no céu e o meu esforço está voltado para o crescimento da obra. Irmãos, eu não sabia o que dizer para o menino. Eu não tinha palavras, então eu fui entrando. Quando eu fui entrando, Jesus disse: volte, eu vou falar. E eu voltei. E o Senhor disse assim: olha, menino, assim diz o Senhor teu Deus na manhã deste dia: nunca mais faltará o pão sobre a tua mesa. Eu abro uma janela hoje tão grande que até teus filhos e teus netos ainda comerão da bênção que hoje te entrego. Tu serás grande nesta cidade. Eu te elevarei neste município. Empresários e políticos, menino, baterão na tua porta, dependendo dos teus favores. E tu, segundo o desejo do teu coração, tu vais dizer sim ou não. Eu farei contigo isto porque tu amou o que ama a minha alma. A maior oferta que eu recebi na minha vida foi de um menino que me deu 30 centavos na porta de uma igrejinha lá em Icoraci. Uma criança extremamente pobre. A mãe deixava com ele e com os irmãos, antes de sair para o serviço, 10 centavos todo dia. Isso aconteceu há 20 anos atrás. Todo dia, com aqueles 10 centavos, a hora que ele tinha mais fome no dia, ele comprava um ovo no mercado. Ele me disse que ela não deixava o ovo comprado, porque um comia o ovo do outro e não tinha outra coisa para comer na casa. Ele disse que às vezes ele esperava para comprar o ovo só de tarde. Então ele cozinhava no carvão ou na lenha e comia com farinha. Eu passei para falar de missões na quarta-feira. Eu estava indo para uma viagem de barco que duraria de 5 a 6 meses. E eu voltei no sábado para buscar a contribuição das crianças. Eu tinha dito: pode ser meio quilo de farinha, um pedaço de sabão, um pouco de sal. Tudo vai ser útil, porque será uma viagem muito longa. Quando eu cheguei lá, ele estava me esperando. Ele me deu a oferta e disse: eu não comi meu ovo quarta-feira, não comi meu ovo quinta-feira, não comi meu ovo ontem. Eu perguntei: o que foi que você comeu, meu filho? Ele disse: meus irmãos comeram ovo e farinha, mas eu comi só a farinha. E por que você fez isso? Ele disse: porque eu já conheço Jesus. E eu queria ajudar as pessoas que não conhecem Jesus ainda. É a minha parte, é o que eu posso fazer. Irmãos, eu chorei, eu me abracei com aquela criança, eu não sabia o que dizer para ela. Eu não sou profeta, foi a única vez que eu profetizei na vida. Quando eu estava entrando, o Senhor disse: volte, eu vou falar. Eu voltei e falei. E o Senhor disse assim: olha, menino,
Assim diz o Senhor teu Deus na manhã deste dia: nunca mais faltará o pão sobre a tua mesa. Hoje eu abro uma janela tão grande que até teus filhos e teus netos ainda comerão daquilo que te entrego hoje, diz o Senhor. Tu serás grande neste município, empresários e políticos baterão na tua porta, dependendo dos teus favores, e tu dirás sim ou não, conforme o desejo do teu coração. Mas nunca te esquece que tua vida mudou no dia em que tu amou aquilo que ama o coração do teu Senhor. 20 anos se passaram. Ano passado ele me mandou uma mensagem no Instagram. Ele disse: eu sou aquele menino que lhe deu aqueles 30 centavos naquela vez que você esteve na congregação. Fui eu que deixei de comer ovos 3 dias e comi só farinha. Eu nunca lhe achei porque eu não sabia seu nome, mas eu recebi um vídeo do testemunho, descobri seu nome e achei seu Instagram. Irmã, naquele mês meu pai voltou para casa. Ele tinha nos abandonado. Fomos morar na casa da nossa avó. Lá havia comida para todos nós. Eu quero dizer para a senhora que eu me formei, sou engenheiro, meus irmãos se formaram. Hoje eu trabalho atendendo empresas e prefeituras, conforme o Senhor falou naquele dia. E nunca mais faltou o pão sobre a minha mesa. Hoje eu sou casado, tenho filhos e meus filhos usufruem da bênção que eu recebi naquela manhã. Amados, o Deus das missões cumpre o que promete. O Deus das missões é generoso, é abençoador. O Deus das missões é extraordinariamente fiel. Façamos a nossa parte. O céu espera de nós uma decisão. Conheço o testemunho de um missionário que ele fazia uma viagem de 3 dias da cidade em que ele, da vila que ele morava, até o lugar onde ele comprava o seu rancho, a sua alimentação. Ele vinha uma vez por mês. Ele veio, fez sua compra, voltou. No mês seguinte ele retornou novamente. Ele vinha só, montado num cavalo. E ele estava fazendo sua compra quando um bandido conhecido se aproximou dele e perguntou assim: eu posso lhe fazer uma pergunta? O missionário disse: pode, fique à vontade. Ele disse: quem estava ali acompanhando na viagem anterior, no mês passado? O missionário olhou para ele e disse: eu estava viajando sozinho, eu sempre viajo sozinho. Ele disse: o senhor pode se abrir comigo, fale a verdade. Com quem o senhor estava viajando no mês passado? O missionário disse: eu estava viajando sozinho. Esse acontecimento foi na região do norte da África. E aquele homem insistiu e o missionário mais uma vez respondeu: eu estava só. E aquele cidadão disse então: escute, mês passado eu chamei 2 comparsas. Nós lhe seguimos durante todo o dia. Nós vimos onde o Senhor armou o seu acampamento. O nosso plano era muito simples. Era lhe matar, roubar o dinheiro, roubar o medicamento e roubar a comida. Nós armamos o acampamento, esperamos o Senhor apagar a sua fogueira, esperamos o início da madrugada e nós nos aproximamos. Nós éramos 3. Nós nos dividimos, nós estávamos armados, os 3. E quando nós chegamos na clareira, havia 17 homens de pé ao redor do seu acampamento. E eles eram altos, eram fortes. E eles usavam um uniforme de um exército que nós não conhecemos aqui no nosso país. As insígnias brilhavam por causa do reflexo da luz do luar. E eles tinham olhos assim, pareciam que seus olhos estavam acesos. E nós nos aproximamos e quando nós os vimos, nós tivemos tanto medo que nós corremos, deixamos os nossos animais, deixamos tudo para trás. Nós corremos até amanhecer o dia, apavorados. Quem eram aqueles homens? Esse missionário ligou para casa, para sua igreja matriz, e o seu pastor disse assim: meu filho, eu e mais 16 irmãos estamos em um mês de campanha de oração pela sua vida. E aquele missionário entendeu que Deus havia enviado um anjo para cada representante da igreja que estava de joelhos dobrados intercedendo por missões.
Eu fui fazer uma visita aqui mesmo na comunidade de Maracanã. Fui visitar a mãe de ele foi criança na creche, foi adolescente na creche e hoje ele é um jovem rapaz. E ele me disse que sua mãe estava enferma. Eu fui fazer essa visita. Quando eu cheguei lá, irmãos, a casa da senhora era uma casa de barro, era uma casa pequena, mas eu me preocupei em conhecer o outro cômodo daquela casa. Eu estava numa pequena sala, mas eu me preocupei em conhecer a cozinha. Então, como estávamos só nós duas, eu disse a ela: a senhora se importa que eu pegue uma água no seu pote? Ela disse: fique à vontade, missionária. Eu me levantei e fui até a cozinha, porque eu queria observar, queria ver a estrutura daquela casa. E eu vi, irmãos, que tinha uma rachadura que ela ia do chão até o teto. Eu fui na parte de trás e vi que a viga que sustentava a casa, ela nem estava assim comprometida, ela não existia mais. Estava ali só o lugar dela, mas só o barro e a vara estava sustentando aquele telhado. A viga tinha sido consumida pelos cupins. Aí nós chegamos em um momento em que muitos de nós chegamos quando nos deparamos com uma situação dessa. Você pode simplesmente, eu não posso, não tem nada que eu possa fazer. Ou então, não é problema meu que Deus use outra pessoa. Ou então, simplesmente, fingir que não viu. Mas é aqui que entra a empatia. E se fosse você? E se fosse você, morando naquela casa prestes a desabar? Você ia querer que alguém lhe ajudasse? Nós sempre estamos muito aptos e muito dispostos para receber. Mas como somos nós... Quando somos nós na condição de doadores, nós ficamos encontrando razões racionais para não fazer. A primeira razão que eu encontrei foi: eu não tenho condições financeiras de construir uma casa inteira de alvenaria para essa senhora. E fui encontrando razões, porque o nosso coração vai fabricando razões para que você não abençoe, para que você não faça. E se você começar e não terminar? E se você investir aqui e depois precisar? Essas razões foram vindo, mas eu tomei uma decisão naquela ocasião ali, olhando ali na parte de trás da casa, olhando para aquela casa. Eu tomei uma decisão, eu disse: Senhor, nós vamos fazer esta casa, e essa casa será para a tua glória, e vai ser como testemunho a essa mulher, que o Senhor a viu aqui, a glória será para ti. E eu fui lá na sala com ela e disse: amada, Jesus Cristo lhe dará uma casa. Nós vamos alugar uma casa para que a senhora saia daqui amanhã, para que essa casa não desabe com a senhora e sua família aqui dentro. E enquanto a senhora estiver fora, nós estaremos pagando esse aluguel. E nós vamos começar essa construção para a glória de Deus. Irmãos, quando nós começamos, Deus começa também. E nós começamos essa construção. E olha, Deus foi provendo. Foi extraordinário o movimento que Deus fez. Eu não precisei publicar nas redes sociais essa construção. Acredito que nós colocamos apenas nos status do WhatsApp, porque os status, eles estão restritos àquelas pessoas que amam o projeto, que conhecem o projeto, que conhecem o nosso trabalho, que sabem quem somos. Então nós colocamos ali o que estávamos fazendo, não pedindo material de construção, mas o avanço da obra. E uma pessoa dizia assim: irmã, mandei R$100. Irmã Kellen, Deus tocou no meu coração, mandei R$1.000. Irmã Kellen, mandei R$200. Irmãos, a casa ficou pronta. Aquela senhora tinha um câncer em estado avançado. E ela me disse em uma das visitas assim: eu só posso morrer quando eu ver meus filhos debaixo de uma casa. Quando eu souber que eles não serão soterrados. Quando eu souber que eles não ficarão sem ter um abrigo. A casa ficou pronta. Ela entrou na casa. Ela pegou nas paredes. Ela viu as portas e janelas. Ela caminhou pela casa. Ela se sentou na varanda. Ela agradeceu a Deus por aquela conquista. E poucos dias depois ela faleceu. Mas a casa está lá. Seus filhos e seu marido moram na casa. Mas isso só foi possível, irmãos, por causa da empatia. A empatia faz com que nós sejamos generosos. Quando alguém pede uma comida, quando alguém pede uma água, quando você percebe que alguém está precisando,
lembre-se, e se fosse você nessa situação? E haja como você gostaria que as pessoas agissem com você, se você estivesse passando por aquele problema. Um dos maiores desafios que eu tive na minha vida missionária foi quando eu precisava de um barco para evangelizar ali o norte da selva peruana. Irmãos, eu passei 6 meses esperando um obreiro assumir o campo que eu trabalhava, 3 meses me recuperando de uma crise hepática grave. Eu tinha 3 meses para levantar R$100 mil para alcançar um povo que ainda era satanista, flecheiros, as flechas tinham veneno dentro, e eles ainda comiam carne humana em seus rituais. E eu precisava desse recurso para a compra desse barco. Eu tinha 3 meses. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu entendo que o missionário tem que fazer a sua parte. O desafio era meu, então eu fui fazer. Vendi meu Walkman, vendi meu gravador, vendi minha bicicleta, vendi meus livros, vendi minhas roupas para uma pechincha. Fiz bazar missionário, fiz rifa. Coloquei meu rim à venda para comprar esse barco. Eu consegui em 1 mês e meio R$1.200, faltava R$98.800. Tinha 1 mês e meio de tempo. Fui chorar nos braços do meu amado. Ah, Senhor, se eu tivesse tempo. O problema é o tempo. Não tem mais tempo. E Deus, Ele fala com quem ora, irmãos. Estava lá uma madrugada chorando. Ai, Senhor, meu tempo vai acabar e eu não consegui o dinheiro, não tenho dinheiro. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não fui para a rede social em nenhum momento. Não senti esse direcionamento. Fui orar. E o Senhor falou comigo essa madrugada dizendo: ei, eu sou o Senhor do tempo. Eu digo ao tempo vem e ele vem. Eu digo ao tempo vai e ele vai. Eu digo ao tempo para e o tempo tem que parar. Eu chamo o tempo, ele se apresenta diante de mim como um servo. E diz meu Senhor. Sabe o que eu aprendi? Olha aí, pega essa aí para ti. Deus pode fazer em um movimento o que você demoraria meses ou anos para fazer acontecer. Amém? Ou não amém? Vou falar mais uma vez para não esquecer. Deus pode fazer em um único movimento o que você demoraria meses ou anos para fazer acontecer. Ele faz. Me levantei daquela oração no outro dia, comprei a garrafa térmica para o barco, a panela de pressão para o barco, eu comprei a toalha de mesa da mesa de convés. Minha mãe disse: você está comprando coisas para um barco que não existe. Meu barco existe, minha mãe. Existe, é lindo, está pronto. Eu vou marcar o culto de despedida. Deus tinha falado, irmãos. A palavra de Deus não faz curva, não. É prego batido e ponta virada. Acabou. Deus falou, está falado. Marquei o culto, fui no trapiche, perguntei para quem eu tinha que pedir autorização para colocar o barco ali, onde eu ia puxar energia para o meu barco. Fui no rádio e na televisão, convidei os irmãos para o culto de despedida e disse que eu ia zarpar com a minha embarcação depois do culto. O barco não existia ainda na minha mão, mas ele já estava guardado em algum lugar. Fui pregar em uma igreja no interior de Portel, que é o interior da Ilha do Marajó, que é o interior de Belém. Eu precisava de 98.800 e eu fui para o interior do interior do interior, porque Deus queria me ensinar uma lição. Geografia não tem nada a ver com milagre. O milagre acontece onde Deus abençoa. Não adianta dizer: eu vou dali porque é maior, eu vou para ali porque é melhor, eu vou para ali porque tem mais possibilidade de crescimento. Seja fiel a Deus e Ele transforma deserto em terra fértil por amor a ti. É Ele que dá crescimento, é Ele que abre porta. Cheguei lá naquela igrejinha de madeira na beira do rio. Ninguém tinha cara de que tinha 98 mil reais para me dar. Olhei bem para os irmãos, sentei, falei: Senhor, eu não estou vendo, mas eu quero te dizer que eu continuo crendo. E aqui vai uma palavra boa para você que é obreiro, que é obreira. A gente não está com a fé lá em cima todo o tempo, não. Nossa fé passa por altos e baixos. Acontece. Mas quando você não estiver crendo, se comporte como quem crê. Fale como quem crê.
Canta como quem crê. Tenha a postura de quem está crendo. Quando você não estiver crendo, finja que crê. Continue falando. Vai acontecer, Deus é fiel. Por mais que teu coração esteja temeroso, ansioso, escondido ali dentro dele emoções terríveis, mas fale. Meu Redentor está vivo. O céu tem um trono ocupado. A minha causa o céu está julgando. O Senhor me dará a vitória nesse negócio. E por aí vai. E eu falei, Senhor, eu estou crendo. Estou crendo. Meu único convite, o único lugar que eu ia. Os 98 eu tinha que sair dali. Senhor, eu estou crendo. Terminei de pregar. Um homem caiu de uma cadeira do lado esquerdo e ele gritou assim, ó, ai, meu coração. Eu pensei, está infartando, irmão. O pastor Gabriel disse, Kellen, vá lá. Fui. Lábios roxos, estava tremendo, estava suando, suor frio e pegajoso. Irmão, o que é que você está sentindo? Coração. O que é que tem em seu coração, meu irmão? Meu não. Coração de Jesus. O que é que tem no coração de Jesus? É seu. O Senhor me mandou lhe dar. Eu disse, irmão, não estou entendendo. O que é o que o Senhor está falando? O que é que o Senhor está me dando? O que é que se chama coração de Jesus? Ele disse, coração de Jesus é o nome do meu barco. E o Senhor me mandou lhe dar. Meu barco é um barco de 20 metros de comprimento, 4 metros de largura, com motor MWM 114, com 2 bombas d'água, com grupo gerador, com televisão, com freezer, com micro-ondas, com fogão, com sala de máquinas, com guarnição, com camarote, com cama, com instrumentos de navegação, capacidade para 30 toneladas, 35 passageiros. O barco é novo, está avaliado em R$100 mil. O barco é seu, receba em nome de Jesus. Amados, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Amados, olhe para mim. O diabo não é criativo. Ele usa as mesmas armas sempre. Calúnia, escárnio, difamação e desencorajamento. São as armas que ele usa. Quem não tem humildade não suporta. Quer pelejar toda a guerra que aparece. Falaram mal de mim, vou lá na casa dele. A irmã falou, vou lá na casa dela. Missionário, ei, calma. Nós não resolvemos as coisas assim não. Ok? Humildade faz parte da vida. Perseguiram os pais da igreja, irmãos. Quem somos nós da fila do pão? Mataram os discípulos de Cristo. Quem somos nós para não querer suportar uma calúnia? Sabe o que disseram? Dia desses eu ouvi que alguém falou de mim assim, aquela mulher sustenta nós tínhamos 136 missionários, sustenta 136 missionários. Eu não sei como, aquela mulher deve liderar uma máfia. Me chamou de mafiosa. Aí alguém veio me contar e disse assim, irmã, o irmão disse que a senhora é mafiosa, que a senhora lidera uma máfia, que sustenta a missão com o dinheiro da máfia. A senhora quer saber quem falou? Não quero. Não vai me acrescentar em nada. Mas, irmã, a senhora poderia ir lá conversar com eles? Também não vou. Para quem me ama, nenhuma prova é necessária. Para quem não me ama, nenhuma prova é suficiente. Eu não posso enfrentar essas batalhas assim. Eu preciso preservar as minhas emoções, concentrar a minha energia naquilo que é para a glória de Deus. Nossos acusadores muitas vezes são insetos com asas, incomodam, mas não podem nos fazer nada. Nós precisamos nos concentrar na missão, executar a missão. Quem quiser falar, fale, reclamar, que reclame. Eu estou ocupado fazendo a obra de Deus e não tenho tempo para perder com quem não está fazendo e está me perseguindo. Não perco tempo com isso. Então, humildade, minhas pelejas, elas são do Senhor. Pode falar, perseguir, caluniar. Eu não vou parar. Eu não vou sair do meu lugar. Muita gente que hoje, inclusive, irmãos, que pregava e não prega mais, cantava e não canta mais, evangelizava e não evangeliza mais, porque um dia alguém se levantou e falou.
Você não canta bem, não prega bem. Não gostei, você desentoou, desafinou. Não gostei da palavra que você deu. Aí a pessoa já enche o coração dela de mágoa e não quer mais servir. Deixa eu te lembrar uma coisa nessa manhã. Teu chamado não foi comprado no cartão e parcelado em 12 vezes. Teu chamado não foi encontrado no lixo na frente da tua casa. Teu chamado foi comprado com sangue, sangue precioso, sangue carmesim, sangue puro, sangue do Cordeiro. Ele te comprou para que você fosse útil ao Evangelho, para que você fosse uma bênção. Então, se alguém reclamar, diga assim: vá reclamar com quem me chamou. Daqui eu não saio, daqui eu não desisto. Eu não vou deixar a minha posição. Vá reclamar com Jeová. Ele me deu, só Ele me tira. Deus procura pessoas assim, firmes. O vídeo já vai continuar, mas se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever em nosso canal e também de deixar o teu like nesse vídeo. Deixa também o teu comentário, porque isso fortalece muito o nosso canal. Deus abençoe. Eu ouvi um testemunho na Bahia, que eu achei interessante, de um irmão que ele veio para um congresso, uma conferência missionária como essa, e ele passou pelo seu mercado, pela sua loja, não sei. Ele pegou o dinheiro daquele dia, mas não deu tempo de deixar no banco, não deu tempo de ir para casa, não deixou no cofre, levou para a igreja. Ele dividiu nos 4 bolsos da calça, colocou o paletó por cima. E o pastor dessa igreja na Bahia estava fazendo uma campanha para comprar uma moto para um missionário, lá do Peru. A moto custava R$4.000. O irmão tinha, o que ele ganhou só naquele dia, era suficiente para ele pagar a moto. Mas quando a salva veio, ele tirou R$2. R$2 velhinho, R$2 remendado, R$2 manchado. Colocou na salva os R$2. Ele disse no dia seguinte que quando ele chegou em casa nessa noite, ele estacionou o seu carro e ia atravessando o seu jardim, quando de repente um vento soprou. O vento soprou, era um vento fora de época, assim, ele não estava esperando, chamou a atenção. Ele parou um pouquinho, ficou olhando para cima. Ele viu que o vento vinha trazendo alguma coisa, voando no meio do vento. Veio voando e pá! Peito dele. Ele pegou aquilo ali, afastou, olhou. Irmãos, era uma nota de R$2. Novinha. Parecia que havia sido impressa naquele momento. E ele ouviu uma voz no seu ouvido direito que lhe disse assim: fique para você. Fique para você. Não é o que você ama? É seu. Fique. Seu coração está aí? Vá. Fique. O céu não precisa, irmãos, da nossa oferta sem compromisso, da nossa esmola, do nosso resto, da nossa esmola da nossa oferta sem amor, sem responsabilidade. Fique para você. Fique, foi o que o céu falou. Eu tenho conversado com irmãs que são vítimas de violência doméstica e que às vezes me falam assim: irmã, eu já contei para o meu pastor, mas o pastor me mandou orar. Já conheci uma irmã que era mantida em cárcere privado, mas o conselho do ministério para ela foi que ela orasse. Quando eu falo em perdão, quando eu falo em paz, quando eu falo em promover a paz dentro de casa, eu estou falando de 2 pessoas adultas saudáveis. Saudáveis. Eu não estou falando de uma irmã lutando pela paz a todo custo, casada com um homem espancador. Não estou falando disso. Isso é caso de polícia. Ok? É caso de polícia. Se você está correndo risco, denuncie. A lei existe para isso. Não podemos querer manter um casamento a qualquer preço. Recentemente eu soube de uma irmã que sofria violência doméstica. Sempre estava no culto machucada.
olho roxo, os lábios estourados. E as pessoas aconselhavam assim: ore por ele, perdoe. Não, irmãos, o perdão é para dois adultos saudáveis. Nesse caso, a palavra é escape por sua vida. A palavra não, a Bíblia não te obriga, o teu Deus não te obriga a estar em um relacionamento em que você está correndo risco de vida. Ela procurou o pastor mais uma vez: pastor, me ajude. O pastor mais uma vez lhe disse: minha irmã, ore por ele, seja amável. Sabe o que aconteceu? Esse homem a matou. E o pastor estava muito triste com o que havia acontecido. Mas às vezes é simplesmente por não compreender a palavra. Se você está vivendo uma situação como essa, tanto você que está aqui, como aquelas irmãs que estão assistindo aqui pela internet, escape por sua vida. Não espere para ver. Não faça parte desse número de mulheres que morrem diariamente, porque insistiram em um relacionamento que elas estavam vendo que estava entrando em falência e prejudicando a sua própria segurança e a dos seus filhos. Se isso está acontecendo, saia daí. Nós servimos a um Deus extremamente sensível, cuidadoso, compreensivo, generoso. E outra coisa, o divórcio não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Se você saiu de um relacionamento por causa da violência, ou porque o seu marido te abandonou, ou porque você estava sendo constantemente traída pelo homem que deveria te amar e ficar do seu lado com fidelidade e amor, e você não teve condições de continuar, não deixe que o inimigo venha lhe enganar dizendo: acabou agora para você. Porque nós já vimos hoje de manhã muitos exemplos de como o nosso Senhor, Ele é gentil para com o sofrimento da mulher. Nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus de reviravoltas incríveis. O nosso Deus é um Deus sensível à causa da mulher, irmãos. E eu quero compartilhar com os irmãos isso. Conversei com uma irmã um dia desses, ela me deu um testemunho que eu achei tão lindo. Ela disse: irmã, eu vivia em um casamento em que eu apanhava tanto, eu sofria tanto, até que eu não suportei mais, deixei. E eu me interessei em ouvir a outra parte da história. Aí ela disse assim: eu estou casada há 36 anos agora, com um homem que me trata bem, que me ama, que é gentil comigo, e nós nunca levantamos a voz um para o outro dentro de casa. E eu fiquei feliz com esse testemunho, porque talvez quando ela estava passando por essa situação no primeiro casamento, alguém estivesse ali dizendo: não, aguente. Talvez ela estivesse mais 36 anos sofrendo, ou talvez nem estivesse mais viva. Mas ela está viva, está feliz, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços e de incríveis reviravoltas. Amém, amados? Agora, quando são dois adultos saudáveis, vale a pena você, mulher, amar, respeitar, ter paciência, honrar, incentivar e cuidar dessa pedra preciosa que o Senhor te entregou como marido. Vale a pena você servir com amor. Vale a pena você não entrar nas pequenas guerras. Vale a pena você exercitar a arte da relevância. Vale a pena, irmã, vale a pena você manter a integridade da tua casa. Os irmãos me compreenderam bem? Amém? Eu estive no Rio, eu ouvi um testemunho tão extraordinário lá de uma senhora, que ela criava um neto, e o neto era viciado em crack. E aquela mulher ali, morava só ela e o neto. O neto chegava, às vezes tão drogado, ele não conseguia abrir o portão para entrar. Aí aquela
irmã ia lá, abria o portão, pegava o menino. Ele era tão magro por causa do vício que ela carregava ele no colo, levava ele para dentro, dava um banho nele, colocava ele na cama. As pessoas diziam para ela assim: se mude de morro, minha senhora. Deixa esse menino para fora, troque o cadeado da grade. Como tem, irmãos, pessoas que nos aconselham covardemente: largue essa faculdade, desista deste sonho, desista desse casamento, desista desse empreendimento, não vai acontecer. Fulano morreu e não conseguiu, ciclano também tentou e não conseguiu. Os conselheiros covardes estão aí em todo lugar. Determine que voz você vai ouvir. Aquela mulher, quando alguém dizia isso, ela dizia assim: meu neto é herança do Senhor. Meu neto foi um presente que o céu me deu. Seu neto é um viciado, um drogado. Se o crack não matar, o traficante mata. Ninguém pode tirar a vida do meu neto. Só quem deu a vida, e quem deu a vida foi o Senhor. Está no meu joelho. Eu oro por ele, eu jejuo por ele, eu aconselho ele. Irmãos, não vamos desistir assim. O diabo quer que nós desistamos de tudo. Não vamos desistir. Aí ela estava programando, ela era líder do círculo de oração, fez uma reunião em casa. Tinha acabado a festa e estava programando a festa ali do próximo ano, dali a um ano. Então a festa era quinta, sexta, sábado e domingo. Quando as irmãs perguntaram, fizeram a programação de quinta, de sexta, quando estavam fazendo a de sábado, ele chegou. Só que ele não conseguiu entrar, desmaiou na calçada. Ela pediu licença às irmãs, foi lá, você pegou ele do chão, levou ele para dentro, deu um banho, tirou aquela roupa suja, deitou ele na cama, colocou a mão sobre a cabeça dele, abençoou ele mais uma vez. Você é uma bênção de Deus. O Senhor vai completar a obra em você. Você é um profeta da casa do Senhor. Você nasceu para viver e não para morrer. Você nasceu para ser livre e não para ser escravo. O meu Senhor é o teu Senhor. Eu lhe amo. Deu um beijo nele. Voltou para a reunião. Chegou lá. Cinema, quem vai ser o pregador de sábado? De repente aquela mulher ficou grande. Veio sobre ela uma graça. Veio sobre ela uma força. Veio sobre ela uma unção. Ela disse: o meu neto, ele vai dar o testemunho neste sábado. Ele vai dizer na praça, porque o culto de sábado era culto público. Ele vai dizer: Jesus é maior do que o crack. Esse é o tema da mensagem que ele vai dar. Coloque o nome dele aí. Irmãos, aquele menino que pesava pouco mais de 40 quilos, um ano depois, estava testemunhando em praça pública. Eu o conheço. Ele é pastor, casado, está fazendo a obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus está vivo e Ele ouve as orações. Conheci uma mulher uma vez, irmãos, que eu falei para ela que eu ia pedir para Jesus para que eu fosse a zeladora de seu jardim, em sua mansão celestial. Eu disse: eu acho que a senhora vai morar ali, bem pertinho do centro. Ela vai morar perto de Paulo, de Pedro, dos pais da igreja. Eu disse: eu vou morar muito longe, eu vou morar na periferia, mas se me permitirem cuidar do seu jardim, eu vou estar ali todo o tempo, perto da senhora. Aquela mulher, irmãos, eu a encontrei em um aeroporto. Ela desenvolve um ministério único, assim, que eu já vi, é único no Brasil, talvez único no mundo, não sei. Ela é uma anciã, ela já tinha 80 anos quando eu a conheci. Ela prega nos aeroportos brasileiros. Ela compra uma passagem e a ANAC proíbe pregar nos aeroportos. Ela compra uma passagem e ela chega no aeroporto 30 dias antes de embarcar. Se alguém for chamar a atenção dela, mandá-la se calar, mandá-la sair, ela mostra o bilhete: eu sou passageira. A lei não me diz com que antecedência eu devo chegar. Eu chego na antecedência que eu quiser.
Então ninguém pode me tirar daqui. Ela faz uma escala de 30 dias. E quando ela desembarca, ela fica mais 30 dias no aeroporto onde ela desembarcou. Essa senhora, que morreu recentemente, foi uma perda muito grande. Ela andava com um carrinho de bagagem e na frente estava escrito em papel manteiga: e conhecereis a verdade vos libertará. Do outro lado, em papel manteiga: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Do outro lado, em papel manteiga: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Eu a conheci, eu havia desembarcado, eu ia ficar o dia todo nesse aeroporto e ia embarcar só à noite. Então eu estava muito aborrecida por ter que ficar 12 horas em um aeroporto. Quando eu a vi, eu disse: eu vou conversar para passar o tempo. Então eu levantei e fui caminhando na direção dela. Quando ela levantou a cabeça, que ela olhou para mim, ela disse assim: conhece Jesus? Eu disse: conheço. Trabalho para ele. Ela disse: eu também trabalho para o carpinteiro. Sente-se aqui, vamos conversar. Sentei do lado dela. Eu disse assim: que horas é o seu embarque? Ela disse: eu ainda vou ficar aqui, minha filha. Mas eu não lembro se ela falou 20 ou 30 dias nesse aeroporto. Eu disse: eu não entendi. A senhora vai ficar nesse aeroporto 30 dias? Ela disse: o Senhor me chamou para pregar para os viajantes, para os que embarcam e desembarcam. Quando saem por aquela porta, o Senhor me dá o conhecimento. Então eu vou em direção à pessoa. Tenho orado por homens possessos, eles têm sido libertos aqui. Tenho orado por homens que deixaram suas famílias e eles compram a passagem de volta e voltam para suas famílias. Tenho orado por jovens que vêm buscar entretenimento sexual e eles caem prostrados diante do santo e justo Salvador e retornam para casa. Tenho orado por doentes e eu tenho visto o Senhor os curando aqui nessa área de embarque e na área de desembarque. Eu disse: como é que a senhora toma banho? Ela disse: eu molho um lenço no banheiro, aqui não tem chuveiro. Com esse lenço eu faço a higiene do meu corpo. Como é que a senhora se alimenta? Ela disse: minha filha, eu sou pequena, preciso de pouco. Uma refeição por dia é suficiente. Eu não tenho dinheiro para comer dentro do aeroporto. Então eu saio e vou comprar alguma coisa lá fora. Como é que a senhora dorme? Irmãos, nesse momento eu já estava chorando. Ela disse: eu me curvo no meu carrinho de bagagem e durmo sentada. Há quanto tempo a senhora faz isso? Ela disse: eu faço isso há 20 anos. Eu trabalho para o carpinteiro há 20 anos. O trabalho que eu faço para ele é esse. Nunca encontrei Isaura em um congresso, nunca vi a foto da Isaura em uma revista, nunca vi uma matéria sobre Isaura em um dos nossos jornais. Mas Isaura é conhecida no céu. Seu ministério é aquele e tem abençoado muitas pessoas. E eu disse para ela: olhe, irmã Isaura, eu queria ser a zeladora do seu jardim. Seu exemplo me emudeceu, me calou, me envergonhou. Não que antes eu achasse, irmãos, que eu fazia alguma coisa. Eu olho para as minhas mãos e as minhas mãos estão vazias como estavam quando eu tinha 15 anos. Ainda há uma voz que me chama das profundezas do mistério e fala comigo acerca das oportunidades que eu perdi, acerca das orações que eu não fiz, acerca do evangelho que eu não preguei, acerca das pessoas que cruzaram o meu caminho e hoje estão no inferno. Eu não me orgulho nem me ensoberbeço de maneira nenhuma, porque eu reconheço o quanto eu sou uma devedora. Mas naquele momento, conversando com Isaura, isso ficou ainda mais evidente para mim. O céu espera que eu faça mais. Eu sou mais jovem que ela. O céu espera que eu faça mais. Eu tenho mais recursos que ela. O céu espera que eu faça mais. Eu tenho mais saúde que ela. O céu espera que eu faça mais. Essa reflexão é para todos que estão aqui. Todos. Todos que estão aqui. O céu espera que nós façamos mais. A história de uma menina, de uma jovem,
que casou-se com um rapaz também muito jovem, ambos seminaristas, ambos foram enviados ao campo missionário logo após o término do seminário e o casamento. Só que foram para um campo muito difícil. Foram para um campo onde ele ficou longe dos amigos, onde ele não tinha livros que ele pudesse consultar. Foram para um campo, naquele tempo não tinha internet. Foram para um campo que estava começando, com todas as dificuldades de um trabalho em começo, né? Em desenvolvimento ali, nos primeiros anos. E um pouquinho antes da primavera, ela chegou com ele e disse assim: meu amor, eu quero um vestido cheio de flores para usar na primavera. No primeiro dia da primavera, eu quero vestir um vestido longo, com muitas flores. Ele disse para ela assim: nós temos muitas outras necessidades, muitas outras coisas mais importantes do que um vestido com flores. Esqueça isso. Mas ela estava muito determinada a ter esse vestido. Então ela conversou com os vizinhos ali da igreja e ela passou a fazer pequenos serviços, cuidar da horta de um, cuidava do filhinho de um outro casal, fazia uma faxina no sábado, e ela juntou o dinheiro e deu ao barqueiro para que quando ele fosse à cidade, trouxesse um tecido para ela, cheio de flores. O barqueiro comprou o tecido que ela comprou com o dinheiro dela, e ela tinha uma máquina de costura. Ela desmanchou um outro vestido, tirou a renda, tirou os botões, tirou o zíper, e ela costurou o vestido dela. E ela guardou esse vestido. No primeiro dia da primavera, ela acordou cedo, tomou um banho, penteou o cabelo, vestiu o vestido. E ela estava ali rodando com esse vestido alegre, dizendo assim: Senhor, eu fiz esse vestido para usar nesse primeiro dia de primavera. Quero te agradecer porque eu estou viva, porque o Senhor criou as flores, porque eu amo as flores. E nesse momento o marido chegou, aborrecido, a coisa não tinha dado muito certo onde ele tinha ido. E quando ele a viu com aquele vestido, ele demonstrou todo esse aborrecimento. Como você pode ser tão fútil? Como eu fui escolher uma mulher como você para me casar? Tantas coisas mais importantes. E você, com esse vestido ridículo. E ele gritou. Ele levantou a voz. E num rompante, ele chegou perto dela, segurou o vestido e rasgou. E saiu. Pegou o seu cavalo e saiu. Dizendo: devia ter escolhido melhor a minha companheira de vida. Por quê que eu escolhi você? Ela pegou aquele vestido, irmãos. Ela levou para o sótão. Ela tinha um pequeno sótão. Ela abriu um baú e colocou esse vestido dentro do baú. Todos os dias, durante um ano inteiro, ela subia as escadinhas desse sótão, abria o baú e chorava. Todos os dias, ela prestava um culto à sua dor. Irmãos, isso é tão sério, eu preciso que vocês tenham muita atenção ao que eu estou dizendo. Ela erigiu um altar dentro de sua casa. Um altar ao sofrimento. Ela erigiu um altar. E ela se prostrava diante desse altar todos os dias. Ela chorava. Ele não percebeu. Mas a partir desse momento ela não soltou mais o cabelo. Ela não sorriu mais. Ela não conversava mais durante a refeição. Aquelas palavras que ele havia dito entraram em sua alma
e dominaram todo o seu emocional. Era como se ela tivesse morrido naquela manhã. E a partir dali, todo o seu movimento era apenas o reflexo de um corpo morto. Um ano inteiro se passou. Ele esqueceu. Tem um ditado que diz assim, que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. O presidente daquele ministério disse que visitaria aquele casal. Então ela estava esperando o presidente chegar. Ela disse, quando ele chegar aqui, eu vou dizer para ele que meu casamento acabou há um ano atrás, que eu quero ir embora com ele no mesmo barco que ele vai. E ela se preparou para isso, ela arrumou as coisas dela e ficou esperando o presidente chegar. Quando o presidente chegou, a primeira oportunidade que ela teve sozinha com ele, ela contou o que tinha acontecido. Mas quando ela estava contando, o presidente disse assim, escute, eu vou pregar hoje sobre o perdão que apaga a evidência. Ela disse, eu não entendi. Ele disse, eu vou ensinar que você não precisa ser escrava de alguma coisa que aconteceu no passado. Você tem a opção de perdoar e ser livre. Você pode escolher. É totalmente opcional. Mas a partir do momento que você escolhe perdoar, você deve destruir com toda a evidência daquilo que fizeram contra você. E você não perdoa o outro, ele disse, porque o outro merece. Você perdoa o outro como uma oferta a Deus. O seu perdão, ele disse, é uma oferta a Deus. Mas o altar do sofrimento deve ser quebrado. O culto à dor deve ser encerrado. Isso parece duro, irmãos, quando a gente fala, por exemplo, que uma mãe que perdeu um filho deve desfazer o quarto e deve doar as roupas. E uma grávida que perdeu o bebê deve doar o enxoval para outra mulher. Você não deve ter na sua casa, se você soube de uma infidelidade do seu marido, não deve guardar os prints e nem as conversas, não se resolveu perdoar. Não tenha em sua casa nenhum altar de sofrimento. Não tenha nenhum canto onde você se prostre para chorar. Elimine a pasta do seu computador. Elimine os prints de seu telefone. Tire de sua casa. A Bíblia diz que tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso nós devemos pensar e lembrar. É isso que deve estar em nossa mente, não as dores que nos causaram. Irmãos, que infelizes nós seríamos se ficássemos constantemente relembrando. Uma vez, tem pessoas que são assim, não é? Uma vez me perseguiram, falaram mal de mim, levantaram uma calúnia, eu perdi meu emprego e seguem olhando para trás. Seguem olhando para trás todo o tempo. E você sabia que o seu emocional não sabe diferenciar se é uma memória, se é uma lembrança, ou se aquilo está acontecendo de novo? Então os mesmos hormônios são produzidos pelo seu corpo outra vez. É por isso, eu acho maravilhoso quando a ciência, ela comprova a Bíblia. É uma descoberta mais ou menos recente essa, de que você não deve ficar falando dos traumas passados, porque o seu corpo reage da mesma maneira, como se ele tivesse acontecido naquela hora. Mas a Bíblia é já muito clara sobre isso, sobre o que deve estar em nossa mente, sobre em que nós devemos pensar. E a Bíblia diz que nós devemos pensar no que é bom, justo, agradável, de boa fama, nos louvores, nas virtudes, nas promessas. Quando ela ouviu essa palavra, seu perdão não é porque o outro merece, seu perdão é uma oferta ao Senhor. Você já pensou no perdão dessa maneira? Como uma oferta ao Senhor? Uma oferta ao Senhor.
Por que você perdoa alguém que te feriu? Porque o teu Senhor te perdoou por todas as tuas falhas de caráter ao longo da vida. Por que você perdoa alguém que te perseguiu? Porque o teu Senhor te perdoa por todos os deslizes cometidos por atos, palavras ou pensamentos diariamente. E como é que eu recebo a graça, irmão? E não tenho graça com o outro? Não tenho graça com quem divide a casa comigo? Não tenho graça com quem... Porque as pessoas que nós mais ferimos são as que estão perto de nós. Né? E nós recebemos a graça e não conseguimos tê-la com o outro. Aquela moça entendeu o que Deus estava falando, subiu no sótão, pegou o vestido rasgado, acendeu o fogão a lenha e começou a queimá-lo. Enquanto ela estava queimando, ela estava dizendo: eu perdoo o meu marido por todas aquelas palavras que ele falou há um ano atrás. Ela estava dizendo, ela disse: Senhor, esse perdão é uma oferta a ti, Senhor. Eu estou perdoando ele porque eu te amo. Eu não vou mais mencionar o que aconteceu por amor a ti, Senhor, porque meus próprios pecados são lançados no mar do esquecimento. Eu não vou mais acusá-lo porque o Senhor não me acusa das minhas próprias falhas. Eu não vou mais transformar essa lembrança em uma arma, porque o céu não faz isso comigo. Então eu não posso fazer com ele e nem com nenhuma outra pessoa. Quando o marido chegou, que viu ela queimando, ele perguntou: o que você está fazendo? Ela disse: ofertando ao Senhor. Ele deu um abraço nela, ele pediu perdão, e os dois viveram ali juntos mais 50 anos, até que o Senhor o recolheu. Mas um dia, por que nós sabemos dessa história? Que é uma história real, irmãos, é uma história verídica. Por que nós sabemos? Porque ela escreveu. E quando ela estava escrevendo, ela disse assim, ela estava já morando com os filhos, já idosa. Ela disse assim: minha filha, enquanto eu escrevo essa história, o anjo do Senhor está parado ao lado da minha cama. Ele veio me buscar. Ele trouxe com ele um vestido lindo, todo bordado com flores tão belas que eu nunca vi na terra, flores iguais a essa. Quando eu abri meus olhos, que vi o anjo dentro do quarto segurando aquele vestido, ele disse para mim assim: acorda, eu vim te buscar. Hoje é o primeiro dia de primavera no céu. E esse é o teu vestido. Ele foi costurado para ti há 50 anos. Enquanto tu queimavas aquele outro no teu fogão. Ela disse: minha filha, eu disse para ele esperar um pouco, porque eu queria escrever primeiro. Essa é a minha história e a história do vestido. E agora eu estou partindo para vivenciar esta primavera eterna ao lado do meu Senhor, vestida com esse vestido costurado no céu para mim. Quando a filha chegou de manhã, ela já tinha passado para o Senhor, estava com um sorriso nos lábios e a carta estava no criado mudo. O que nós fazemos, irmãos, pelo outro é escrito em um memorial no céu. Semeie essa compreensão dentro de sua casa, mulher. Escolha perdoar, escolha não mencionar, escolha transformar a tua casa nesse lugar onde o Senhor deseja estar, onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita em um lugar onde há compreensão, onde há amor, onde há perdão. Escolha ser livre, escolha ser livre, para que você possa viver dentro desse relacionamento aquilo que o Senhor espera, para que você crie um ambiente para que seus filhos cresçam emocionalmente saudáveis. Conheci o testemunho de um irmão chamado irmão João, que ele chegou em uma igreja, em uma grande catedral, para se congregar ali, irmãos.
E ele viu que nessa igreja o pastor havia montado um time de 14 recepcionistas, 7 rapazes e 7 moças. E eles tinham uniforme, eram os jovens mais bonitos da igreja, foram treinados por um psicólogo, e eles se posicionavam quando chegava alguém não crente. Aí, se fosse uma moça, rapidamente uma daquelas irmãs daquele grupo acompanhava essa moça até o banco, cantava com ela, abria a Bíblia, lia com ela, e na hora de trazer para frente, na hora do convite, ela expunha o evangelho e trazia aquela pessoa à frente. O irmão João, quando chegou nessa catedral, ele veio do interior. Ele falava problema, comemos, cheguemos. Ele usava calça xadrez. Ele usava blusa verde, gravata azul, terno amarelo. E ele foi lá com o pastor e disse: pastor, eu quero ser um conselheiro também. Quero ficar lá na porta também. Aí o pastor disse: meu filho, nós já estamos com um grupo formado. Pastor, mas é bonito demais, eu quero ficar lá também. Meu filho, olha, vamos fazer assim. Quando todos já estiverem sentados, o próximo que chegar, você pode aconselhar. Está bem? Ele disse: está bem. E o irmão, todo o culto, ele ficava atento, mas nunca os 14 sentavam. E o pastor sabia disso também. Nunca tinha mais de 14 visitantes. Mas eis que um dia todos os 14 se sentaram. O irmão João correu para a porta. E ele ficou assim, de frente para a porta de vidro. Quando a porta abriu, entra na Assembleia de Deus pela primeira vez o médico mais famoso daquela cidade. Antes que o pastor pudesse pensar, o irmão João se agarrou com o doutor e sentou com o doutor no canto. E o pastor olhava daqui, o irmão João falando, e o pastor suando, preocupado. Na hora do convite, o irmão João trouxe o doutor aceitou a Jesus. E no domingo seguinte, o doutor trouxe 8 cirurgiões do hospital para estarem com ele no culto. E o pastor perguntou assim: eu estou vendo que o doutor gostou do sermão. E ele disse: na verdade, eu trouxe meus amigos para ouvir as verdades que o irmão João me disse. O irmão João me disse que diploma não salva o pecador, que só vai para o céu quem aceitar o Salvador. A fala do irmão João era cheia de defeitos, mas dentro dele tinha um brilho, uma graça, um poder, uma unção, uma luz. O irmão João estava cheio de um espírito, do Espírito, e a mensagem do irmão João era só sobre Jesus. E as palavras dele penetraram o meu coração e rasgaram a minha alma. E eu trouxe eles para ouvir. Não tem ninguém aqui que o Senhor não possa usar. Eu vou falar isso mais uma vez. Não tem ninguém aqui nesta manhã que o Senhor não possa usar. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que pega pessoas improváveis para realizar a sua obra. Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus pega aqueles que não têm para confundir aqueles que têm. Deus pega as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Não se menospreze, não se diminua, não ache que Deus ele não pode realizar uma grande obra através da sua vida, porque Ele pode. Ouvir os testemunhos da missionária Kellen Gaspar é ouvir as histórias de alguém que veio do nada, que foi separada por Deus para realizar uma obra muito importante. Assim como nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que foram levantadas por Deus do nada, Deus também fará com que algo grandioso aconteça através da sua vida. Se prepare para ganhar almas, se prepare para levar a palavra, se prepare para ser o instrumento nas mãos de Deus. Se esse vídeo falou ao teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.